Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Uma alegria estar com vocês para celebrarmos juntos esse segundo domingo do tempo da Páscoa, o domingo da misericórdia. Quero saudar a todos vocês, devotos de Jesus misericordioso, vocês que também celebram diariamente a oração das 3 horas da tarde, em honra a Jesus misericordioso. Você que tem na sua casa a imagem de Jesus misericordioso, onde representa, esse coração de Jesus, o qual jorram a água e o sangue para nos lavar, nos purificar de todo o pecado. Vamos juntos, ouvindo a palavra de Deus, meditar o Evangelho. Evangelho que é retirado de João, capítulo 20, versículos 19 ao 31. Ouçamos com atenção. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Irmãos e irmãs, celebrando esse domingo da misericórdia, esse momento, esse encontro de Jesus com os discípulos, nós queremos meditar e aprofundar a palavra de Deus. Como mostra uma série de testemunhos, a começar pelos Atos, na primeira leitura, a comunidade dos que creem se reúne em torno de seu Senhor ressuscitado, tornando-se ela mesma o lugar espiritual, o sacramento da sua presença. Ainda hoje somos fiéis ao ensinamento dos apóstolos para ouvirmos na liturgia, na palavra, através dos escritos e da palavra viva dos ministros. Ainda hoje oramos em nome de Jesus Cristo. Partimos juntos o pão sobre o qual fizemos a Eucaristia, comungamos os bens com os pobres, numa fraternidade autêntica. Ainda hoje, proclamamos na Assembleia que Jesus é Senhor e Deus. Anunciamos seu perdão e sua paz, somos enviados para dar testemunho da vida nova. A liturgia dominical se torna o lugar privilegiado de nosso encontro com o Senhor ressuscitado, que reconhecemos misteriosamente presente nos sinais da Assembleia, da palavra,
do sacerdote, do pão e do vinho. É o regime da fé contraposto ao da visão. 2 textos do concílio podem concluir a mesma mensagem desse domingo. Vamos ouvir. Assim como Cristo foi enviado pelo Pai, assim também ele enviou os apóstolos cheios do Espírito Santo, não só para pregarem o Evangelho a toda criatura, anunciarem o Filho de Deus pela sua morte e ressurreição. Nos libertou do poder de Satanás e da morte e nos transferiu para o reino do Pai, mas ainda para levarem a efeito o que anunciavam, a obra da salvação através do sacrifício e dos sacramentos sobre os quais gira toda a vida litúrgica. Esse pequeno trecho ele é retirado da Sacrosanto Concílio, número 6, um dos documentos do concílio. E o outro texto é do mesmo documento, só o número 106, que diz assim: devido à tradição apostólica que tem sua origem no mesmo dia da ressurreição de Cristo, a Igreja celebra cada 8 dias o mistério pascal. Esse dia chama-se justamente Dia do Senhor, ou domingo. Neste dia, pois, os cristãos devem reunir-se para, ouvindo a palavra de Deus e participando da Eucaristia, lembrarem-se da paixão, ressurreição e glória do Senhor Jesus e darem graças a Deus que os regenerou para a viva esperança pela ressurreição de Cristo de entre os mortos. Por isso, o domingo é um dia de festa primordial que deve ser lembrado e inculcado à piedade dos fiéis. Assim como os discípulos, que nós acabamos de ouvir no Evangelho, estavam reunidos num domingo, dia dedicado ao Senhor. Assim, 8 dias depois, eles novamente estavam reunidos. E ali eles fazem a experiência com o Cristo ressuscitado, nesta ceia pascal, nesse compartilhar a vida, nesse momento de oração. Que esse domingo, dia de oração, meditação e encontro com Jesus, nós possamos nos fortalecer na fé. Envia, Senhor, a bênção e a proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, bom domingo e até o próximo momento de oração.